Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou Lucy Hayashi, especialista em acupuntura e ajudo vocês, acupunturistas e auriculoterapeutas, a dominarem as técnicas do diagnóstico rápido e fácil da medicina chinesa e que levam menos de 20 minutos e que realmente resolvem os padrões de desarmonia dos pacientes. E hoje eu vou falar de um tema muito legal que é tratando com os 5 elementos. E o que são os 5 elementos? Na medicina chinesa, esses 5 elementos podem ser chamados 5 elementos. Existe também 5 movimentos, existe as 5 fases ou simplesmente Wuxin. Você escolhe como vai chamar os 5 elementos. Você pode chamar de 5 elementos, pode chamar de 5 movimentos, 5 fases ou Wuxin. O termo Wuxin, quando é traduzido, ele pode ser traduzido como elemento, como movimento, como fase. E vai do contexto que você está lendo ou falando, você vai falar uma coisa ou outra, ou elemento, ou movimento, ou fases. Não está errado falar um ou outro, porém, dependendo da situação, é melhor usar elemento, dependendo de outra, é melhor usar movimento e dependendo de outra, melhor usar fase. Dessa forma, a gente não tem preconceito por nenhum dos termos. Embora a melhor forma de chamá-lo seja pelo nome mesmo, Wuxin, porque aí subentende-se que são 5 elementos, 5 movimentos e 5 fases. Os 5 movimentos, como vocês já sabem, se refere a madeira, fogo, terra, metal e água. E cada um deles tem a sua cor, cada um deles tem o seu sabor, cada um deles tem as suas características, sendo que a madeira, ela tem uma característica de crescer, de encher, de subir. Por exemplo, a madeira, ela tem esse nome madeira porque ela se parece muito com uma árvore. Então, uma árvore, ela cresce, ela se expande, se estende, sobe, mas também desce. Por quê? Porque vai com as raízes também. Ou seja, a madeira, ela é expansiva, ela cresce para todos os lados. Mas a característica dela é encher, é estender. E ela tem essa característica mais, de subir. Porém, ela também tem uma característica de descender. Então, essa é uma característica forte da madeira, Lembra sempre que, veja só, aqui a gente está falando, o elemento madeira tem essa característica de movimento para cima, movimento de estender, movimento de descer, movimento de expandir. Veja que ela tem as duas características. É um elemento madeira que tem o teu movimento específico. Já o fogo, ele vai ter a propriedade de acender. Então, se a gente comparar com o elemento fogo, o fogo, ele só sobe, ele não desce, ele só vai para cima. Então, ele tem o movimento de ascensão, de aquecimento, de queimar, ele tem a propriedade de queimar, de aumentar, de brilhar. Esses foram os movimentos relacionados ao elemento madeira, elemento fogo. A terra tem a propriedade de coletar, de gerar, de receber, nutrir, unir. A terra, ela é a grande nutridora, ela é a grande coletora. Então, a terra tem essa propriedade. O metal tem a propriedade de realizar, de transformar, de mudar, de afundar, de adstringir, de endurecer. Então, quando a gente fala do movimento do elemento metal, ele é muito compacto, ele é muito endurecido, porque ele tem esse movimento de adstringir, o movimento de contrair.
Este é o movimento do metal, a contração. E finalmente a água tem a propriedade, claro, né, umedecer, descender e esfriar, porque ele tem essa descendência. Se você joga água para cima, ela vai cair, ela não vai subir igual o fogo. Ela até sobe porque a gente jogou para cima, mas assim que ela vai chegar num ponto e vai descer. O movimento da água é sempre descendente. Por isso que foi colocado o elemento água como essa substância que tem essa propriedade de umedecer, de descender e de esfriar. E esses são os principais movimentos dos 5 elementos, das propriedades dos 5 elementos. E a relação, né? Quais são as relações que nós temos dos 5 elementos? Nós vamos ter as relações normais. Essas relações normais é aquilo que a gente espera que aconteça normalmente entre os 5 elementos. Quais são? O movimento da geração, que é um gerando o outro. A madeira gera o fogo gera a madeira. A terra gera o metal gera a água e a água gera a madeira. Esta é uma relação normal, é um ciclo normal que deve acontecer. O ciclo de controle é aquele em que a madeira controla a terra controla a água controla o fogo controla o metal e o metal controla a madeira. Também um ciclo normal é um ciclo desejável, porque se a água não controlar o fogo ele queima tudo. Se o fogo não controlar o metal ele endurece muito. Se o metal não controlar a madeira cresce muito. Se a madeira não controlar a terra ela fica parada demais. E se a terra não controla a água escoa tudo. Então, cada um tem o seu controle para que o outro não saia do seu movimento padrão, do seu movimento correto. Então, o ciclo de controle é um ciclo desejável. E o ciclo da redução é no momento em que o fogo gera a terra também reduz o fogo. A mesma forma que a madeira gera o fogo reduz a madeira. Então, esse é o ciclo da redução. Na hora que um gera o outro que é gerado reduz o anterior. Também é um ciclo normal, é um ciclo desejável, é um ciclo que, se não acontecer, vai ocorrer um desequilíbrio. Deve acontecer todos os 3 ciclos para que os 5 elementos se mantenham equilibrados e se mantenham um auxiliando e apoiando o outro movimento. Agora, existem os ciclos patológicos. Quais são os ciclos patológicos? É aquele em que tem um ciclo de subjugação. E o que é um ciclo de subjugação? Na verdade, é o mesmo ciclo de controle, em que o fogo controla o metal controla a madeira. Este é o ciclo de controle que eu acabei de falar ali em cima, que é um ciclo normal. Porém, quando existe um ciclo de subjugação, é porque um está controlando muito o outro, não está um controle normal, mas sim está tendo uma subjugação. Então, o fogo está controlando excessivamente o metal, ou o metal está controlando excessivamente a madeira. É aquela coisa de passou a motosserra na floresta. Eu subjuguei a floresta. Porém, é desejável você fazer uma manutenção da floresta para que ela se mantenha saudável? Sim, é desejável. Mas passar a motosserra em tudo não é desejável. Esse é o ciclo de subjugação. O ciclo do contradomínio já é aquele em que, quando eu tenho aqui, por exemplo,
O fogo é o que controla o metal. Esse é o ciclo de controle. Mas o do contradomínio é aquele em que o metal vai controlar o fogo. Então veja, este ciclo de contradomínio, que é o metal controlando o fogo, é ruim, é um ciclo patológico, é o fogo consumindo a água. Também é um ciclo totalmente patológico, é o ciclo contrário do ciclo de controle. Então nós temos 3 ciclos normais e 2 ciclos patológicos. E como ocorre a transmissão entre os 5 elementos? Quais são as transmissões? Por exemplo, se existe uma patologia, um desequilíbrio em um dos elementos, vai transmitir para outro elemento. Como que ocorre, então, as transmissões entre os 5 elementos? A primeira e mais conhecida é a transmissão mãe-filho, em que, se eu tenho um desequilíbrio aqui em fogo, esse fogo, ele é a mãe da terra, então vai ser transmitido esse desequilíbrio para a terra. Assim como, se a terra está desequilibrada, esse desequilíbrio vai passar para o metal. Por exemplo, a terra, ela tem a função, né? O baço, ele tem a função de transporte e transformação, principalmente transporte e transformação de Ti, e isso vai fazer com que não acumule umidade na terra. A terra sempre vai transformar os alimentos e vai transportar, evitando que se acumule umidade, mucosidade ali na terra. Vamos supor que o baço esteja deficiente, ele não está fazendo o transporte e a transformação adequada. Isso quer dizer que está acumulando umidade na terra, no baço. Isso quer dizer que eu tenho agora um fator patogênico aqui. Eu tenho um fator patogênico que é a umidade devido a uma deficiência ali do Ti do baço. Esse fator patogênico agora na terra vai ser transferido para onde? Para o metal, que é o seu filho. Isso quer dizer que quando o baço, você tem lá o baço, quando o baço vai fazer a ascensão do Cuti, que é o Ti do alimento, quando ele vai fazer a ascensão do Cuti lá para o pulmão, ele vai arrastar junto com o Cuti esse fator patogênico, umidade, que vai lá para o dial superior, que vai lá para o pulmão. Agora, o pulmão, ele também vai ficar com esse fator patogênico de umidade. Vai acarretar aqui, vai gerar um desequilíbrio agora lá no metal, lá no pulmão. Assim como ele pode também passar para o intestino grosso, ele pode descender essa umidade para o intestino grosso, e agora o intestino grosso, que também é metal, vai ficar com esse fator patogênico de umidade. Umidade e mucosidade, pode até gerar uma mucosidade aqui, tanto intestino grosso quanto lá no pulmão. Uma outra forma de transmissão é filho para mãe. Isso quer dizer que, se eu tenho aqui este fator patogênico, mesmo fator patogênico, umidade, aqui no baço, da mesma forma como ele pode transferir e vai transferir para o filho, ele também pode transmitir para a mãe, uma vez que o baço, ele vai acender o Cuti, o Ti do alimento aqui, então ele vai acender aqui o Cuti. Muito bem, ele vai acender para onde? Ele vai acender para o dial, ele vai acender para o dial superior. Esse dial superior tem quem? Tem o pulmão e tem o coração.
Então, aquela umidade que foi transferida lá para o pulmão, agora essa umidade lá no pulmão também vai afetar o coração, uma vez que coração e pulmão têm uma relação bastante estreita, que é, né, o Ti torácico, que vai formar também, que vai melhorar a respiração, que é responsável pela respiração, pela circulação de Xue. Isso quer dizer que o pulmão, tendo uma umidade ali que foi passada pela terra, também vai chegar no coração aquela umidade. De certa forma, então a umidade que está na terra, que está no baço, vai ser transferida para o coração também, uma vez que vai para o tchau superior, e no tchau superior está coração e pulmão. Então veja, é a transmissão filho para mãe. E a outra transmissão, que é avô para neto, então veja que tudo faz parte da mesma situação. Não é porque a terra vai transmitir para o metal que ele vai deixar de transmitir para o fogo, que ele vai deixar de transmitir para outro lugar. Por exemplo, avô neto, neste caso, seria aqui para a água. A umidade, ela vai descender também, porque ela tem um movimento descendente. A umidade descendendo, ela pode ir para o intestino grosso, por exemplo, ou pode afetar também o rim, uma vez que o rim está no dial inferior. Isso quer dizer que a umidade pode ser transmitida aqui para a água? Pode, e essa transmissão vai ser avô e neto. Uma coisa não elimina o outro. Se eu tenho uma transmissão lá, mãe e filho, isso não quer dizer que eu eliminei a transmissão filho-mãe, que eu eliminei a transmissão avô-neto. Não, a transmissão mãe-filho é, vamos dizer assim, a primeira coisa que vai acontecer. Isso se mantendo, vai transferir agora filho para mãe. Isso se mantendo, vai se transferir avô para neto. Enfim, a cada, vamos dizer assim, a cada nova fase vai transmitindo agora para mais elementos, mas a primeira transmissão vai ser mãe e filho. Aí depois é o filho que afeta a mãe, depois é o avô que afeta o neto, e vai indo, né? E a última aqui é a transmissão do neto para o avô, ou seja, agora é essa transmissão do neto para o avô, é agora rim transmitindo para a terra, ou então aqui no caso seria a terra transmitindo aqui para a madeira. Lembra que se isso acontecer já é um movimento de contradomínio, é a terra dominando a madeira, contradomínio. Então é totalmente patológico, é bastante, já evoluiu bastante o problema lá na terra, a ponto de o fator patogênico já está tão grande que vai afetar a madeira, que vai contradominar a madeira. Então veja, tudo partiu aqui da umidade, o fator patogênico onde na terra, da terra transmitir para o metal, que foi a transmissão mãe-filho, da terra transmitiu para o fogo, que foi filho para a mãe, da terra transmitiu para a água, que é o avô-neto, e da terra transferiu para a madeira, que é neto-avô. E nessa sequência de transmissão, vai sendo também a forma que a gente vê a evolução daquele fator patogênico. Ele começou lá na transmissão de mãe e filho, lá começou, aí depois afetou fogo, depois afetou a água, depois afetou o fígado. Isso quer dizer que quando chega lá no fígado já está ruim demais, né? Por quê? Porque já está contradominando. E como é utilizado o tratamento dos 5 elementos? Como a gente pode utilizar o tratamento dos 5 elementos? Esse tratamento é uma forma muito fácil de fazer.
Por isso que ele é muitas vezes o preferencial de muitos acupunturistas. É uma forma bastante eficaz também e possibilita escolher os pontos, né? Ele possibilita auxiliar o acupunturista a escolher os pontos. E isso é muito importante porque nós temos muitos pontos de acupuntura. E se nós formos juntar ainda várias outras técnicas junto, por exemplo, craniopuntura, coriô, a acupuntura abdominal, nós vamos ter agora muito mais pontos do que aqueles que estão lá no Atlas de Acupuntura, nos canais regulares, nos canais extras e os pontos extras mais conhecidos. Então, se a gente for juntar tudo, tem muito ponto. Como escolher alguns pontos dentre tantos pontos, centenas de pontos? Muitas vezes é aquela pergunta: que ponto é bom para tal coisa? Existe tantos pontos bons para tal coisa e também essa pergunta é uma pergunta errada. Por quê? Porque na acupuntura nós não tratamos doença. E aqui eu vou escrever aqui em letras maiúsculas ainda e vou colocar em outra cor aqui. Na acupuntura não tratamos doença. Como assim? Se a gente não trata doença, o que a gente trata na acupuntura então? Nós não tratamos doenças, nós tratamos sim padrões de desarmonia, nós tratamos sim a diferenciação de síndromes, que não são doenças, são síndromes que estão relacionadas com o quê? Com as substâncias vitais. Uma doença não está relacionada com Qi, com Shui, com Jin, com Jin, com Shen. Está associado com isso? Está lá no laudo médico. Está com deficiência de Shui, tem um bloqueio de Shui. Não está escrito isso. Então, nós não tratamos doença, porque se nós tratássemos doença, lá no diagnóstico médico estaria: esse paciente tem deficiência de Qi do pulmão, deficiência de Qi da água, deficiência de Shui não sei da onde, tem bloqueio de Shui em algum lugar. Ele falaria desta forma. Então, não fala. Fala assim: tem uma glicemia alta, tem colesterolemia, tem isso, tem aquilo, tem uma massa abdominal aqui. Fala em termos médicos. E por isso nós não tratamos doenças. Nós tratamos sim padrões de desarmonia que tem tudo a ver com o quê? Com os 5 elementos, com as substâncias vitais. Tem a ver com isso. Então nós tratamos isso na acupuntura. Nós não tratamos doença. E por isso não existe ponto bom para uma doença. Existe sim ponto bom para um padrão de desarmonia. Aí eu posso concordar 100%. Tem ponto bom para deficiência do Qi do baço? Tem. Tem ponto bom para deficiência do Qi do rim? Tem. Tem ponto bom para deficiência do Yin do coração? Tem. Mas tem ponto bom para tratar uma cardiopatia? Não. Mas tem um ponto bom para tratar a mucosidade do coração? Tem. Então, quando for pedir um ponto bom, peça um ponto bom para um padrão de desarmonia e não um ponto bom para uma doença. Porque nós não tratamos doenças, nós tratamos padrões de desarmonia, nós tratamos síndromes da acupuntura, que estão relacionadas com os canais e colaterais, estão relacionados com o Zhang Fu, estão relacionados com as substâncias vitais. Isto é o que a gente trata. E por isso, os 5 elementos, esse tratamento com os 5 elementos vai me possibilitar escolher os melhores pontos para tratar aquela determinada condição, aquele determinado padrão de desarmonia que está ali. Porque os meus padrões de desarmonia pode ser tudo isso aqui, uma transmissão de mãe filho, de filho para pai, para mãe, de avô para neto, de neto para avô, enfim, eu posso ter uma desarmonia, várias desarmonias aqui, e eu tenho os pontos para tratar essas desarmonias.
agora sim eu tenho pontos bons para isso. E por que muitos acupunturistas não usam o tratamento com os 5 elementos? Muito bem, essa é uma boa pergunta. A primeira coisa, porque muitos acupunturistas não usam esse tratamento com os 5 elementos, é porque desconhece, não conhece muito bem, né? Tipo assim, eu ouvi falar, mas eu não usei, não pratico, nunca pratiquei porque na época eu achei difícil e eu não entendi nada e aí ficou no desconhecimento, aquela coisa, eu já ouvi falar, mas eu não pratiquei, então não uso. A outra coisa, não sabe diagnóstico, não sabe fazer um diagnóstico para quê? Para saber isso aqui, para onde ocorreu a transmissão, como ocorreu essa transmissão, da onde veio essa transmissão. Então, muitas vezes não sabe fazer esse diagnóstico. E, principalmente, não realiza o princípio de tratamento. E o que é o princípio de tratamento? Uma vez que você determina os padrões de desarmonia, você determina a diferenciação de síndromes, agora você parte para o próximo passo, que é fazer o princípio de tratamento. O que eu devo fazer aqui? Ok, o princípio de tratamento vai me dizer, eu preciso tratar tais coisas, tais coisas, tais coisas e tais coisas. Ou seja, vai me dar uma sequência de tratamento. O princípio de tratamento não é somente escolha de pontos, mas sim, a primeira coisa no princípio de tratamento é o que eu devo fazer, qual é a minha linha de pensamento que eu devo fazer nesta situação aqui apresentada de acordo com o diagnóstico realizado. De acordo com o diagnóstico, eu vou fazer o princípio de tratamento. Ele vai me dizer, muito bem, eu preciso agora controlar essa umidade. Eu tenho que diminuir essa umidade. Mas é simplesmente desmanchar a umidade, fazer a umidade ir? Não, porque esse é o tratamento sintomático. Eu preciso saber por que eu tenho umidade. Por que esse paciente tem umidade? É por conta de uma deficiência lá do Ti do baço? É por conta de uma deficiência do Yang do baço? O que está acontecendo lá na terra que está gerando umidade? Porque é lá na terra que está gerando umidade. O que está acontecendo lá? Vamos lá olhar o que está acontecendo de pertinho lá na Terra para eu saber por que você está gerando umidade, Terra. Eu estou gerando umidade porque eu estou assim. Então, no meu princípio de tratamento aqui, eu vou ter que ir lá buscar os porquês. Cada porquê. Por que está acontecendo tal coisa? Por que o pulmão está com umidade? Ele está com umidade porque daí eu tenho que pensar, umidade vem da onde? Umidade vem da terra. Então, essa umidade está vindo da terra? Por que a terra está úmida? Por que ela está passando para mim? Lembra? Por que a terra está passando para mim? Na transmissão mãe-filho. Então, o pulmão está perguntando aqui lá para o baço. Baço, por que você está me mandando tanta umidade aqui para mim? Por que eu tenho que ficar com esse catarro aqui no meu pulmão se você que é responsável de eliminar essa umidade, não sou eu? Aí o baço fala assim, então pulmão, é porque eu não estou dando conta, então me ajude, você tem aí diretamente no nariz, você pode eliminar esse catarro aí pelo nariz, você pode eliminar essa umidade pelo nariz, então me ajude a eliminar, jogar para fora essa umidade. A terra vai mandar lá pro filho dele passar para frente. Passar para frente o quê? Para mandar para fora, ou ficar acumulado também no pulmão. Se o pulmão também não tiver força suficiente para eliminar, ele vai acumular aquela umidade. E aí, essa umidade vai gerando problemas, e um vai passando para o outro. É sempre assim, né? Joguei a bola para você, você fica com ela ou você joga para o outro. Aqui é sempre
para onde que eu devo ir. E por isso que eu preciso fazer um diagnóstico, porque sem diagnóstico eu não consigo fazer um princípio de tratamento. E esse princípio de tratamento é que vai me dizer exatamente o que, que eu tenho que fazer, onde eu tenho que começar, onde eu tenho que desenvolver para chegar até lá na minha manifestação. Porque o paciente tem uma manifestação, ele tem sinais e sintomas, eu preciso olhar sinais e sintomas. Claro, ele veio aqui no meu consultório por conta dos sinais e sintomas. Ele não veio aqui por conta da deficiência do tido baço, ele nem sabe que existe isso. Então, ele veio por conta de um sinal e sintoma. Eu preciso olhar isso? Preciso, mas não é a minha prioridade no tratamento, porque a minha prioridade é pegar a causa, é tratar a causa para chegar lá na manifestação. Por isso que eu preciso sempre, sempre, sempre realizar o princípio de tratamento de acordo com o diagnóstico que eu fiz. É muito importante isso para o acupunturista. E quais são os pontos dos 5 elementos? Muito bem, vou falar primeiro dos canais Yin. São diferentes os pontos dos 5 elementos de acordo com o canal, sendo Yin ou sendo Yang? Sim, tem diferença. Então, vamos falar primeiro do canal Yin. No canal Yin, nós vamos ter aqui o primeiro ponto. Aqui ele tem, são 5 pontos, né? São 5 elementos, 5 pontos. Esses 5 pontos, eles estão sempre nas extremidades da mão ou extremidade do pé. Está sempre nas extremidades, ou seja, da ponta do dedo até o cotovelo, da ponta do dedo do pé até o joelho. Aqui estarão esses pontos. Isso quer dizer que se alguém está falando assim, eu estou pegando aqui um ponto aqui da barriga que é um ponto dos 5 elementos. Está errado, não é? Porque ponto de 5 elementos está até o cotovelo e até o joelho. Esses são os pontos de elementos. Então, nós vamos ter lá o primeiro ponto, ou seja, é aquele mais distal, é aquele que está lá na ponta do dedo, seja da mão, seja do pé, é aquele que está mais longe. É o ponto madeira, é o último ponto ou primeiro ponto do canal, mas é aquele sempre que está na ponta do dedo ou lá na ponta do pé, do dedo do pé, ou lá na parte de baixo, né, o R1, que está bem na planta do pé, né, embaixo do pé. Então, são os pontos madeira. Daí, madeira, vem o fogo, depois terra, depois metal, depois a água. Esses pontos, eles coincidem, não são, mas eles coincidem com aqueles pontos Shu, ditos pontos Shu antigos. Então, é o ponto Jin, ponto madeira é o ponto Jin, é o mesmo ponto. O ponto fogo é o ponto Yin, o ponto terra é o ponto Shu, o ponto metal é o ponto Jin Ryu e o ponto água é o ponto Ro mar. Muito bem, mas eles são o mesmo ponto, mas isso não quer dizer que significa a mesma coisa. Isso tem bastante confusão. Por quê? Porque muitas pessoas acham e acreditam que o ponto madeira é o ponto Jin. Não, eles são o mesmo ponto, mas eles não significam a mesma coisa. O ponto fogo é o ponto Yin, é o mesmo ponto, mas ponto fogo é uma coisa, ponto Yin é outra coisa, vai servir para outra coisa. Tem funções diferentes, ponto elemento e ponto Shu, por isso que tem 2 grupos, ponto elemento e pontos Shu, são coisas diferentes. Por quê? Isso fica mais claro quando a gente vê os canais Yan. A mesma coisa vai acontecer aqui, né? Veja, tem os mesmos pontos Jin, ponto Yin, o ponto Shu não muda, ponto Jin, ponto Yin, ponto Shu, ponto Jin, ponto Ro, é o mesmo aqui dos canais Yin, ponto Jin, Yin, Shu, Jin, Ro, mesma coisa. Mas veja agora, quando a gente fala de canal Yang, o primeiro ponto lá que corresponde ao Jin é o ponto metal, não é mais o ponto madeira, é o ponto metal.
Isso quer dizer que não é a mesma coisa. Ponto elemento é uma coisa, ponto chu é outra coisa. Significam coisas diferentes, porque se realmente fossem iguais, então aqui no canal Yan, o ponto Jin continuaria sendo ponto madeira, mas não é, é o ponto metal. Ponto Rho é o ponto terra, não é o ponto água. Então dizer que ponto Rho é ponto água, não, eu posso dizer que eles compartilham o mesmo lugar. Porém, um é ponto Rho e o outro é ponto água. Ah, mas como que eu sei que eu estou usando um ponto Rho e ponto água? Ah, aí tem técnicas para cada coisa. Você quer usar a técnica dos 5 elementos? Você vai usar a técnica dos 5 elementos. Você vai usar ponto chu? Você vai usar a técnica do ponto chu. Cada um tem a sua técnica específica. Por quê? Porque são pontos diferentes, com funções diferentes, com ideias diferentes, com forma de tratamento diferente, tudo diferente. Não é porque é o mesmo ponto que vai ser a mesma coisa. Então, no canal Yan, o último ponto, o ponto mais distal é o ponto metal. E o ponto mais proximal, que é o ponto do cotovelo ou o ponto do joelho, é o ponto terra. Isso no canal Yan. Se for no canal Yin, é ponto madeira, o mais distal, e o ponto mais proximal, que está no cotovelo ou no joelho, é o ponto água. Sempre lembrar disso. E como aproveitar ao máximo o tratamento utilizando os 5 elementos? Como que eu vou fazer isso? Então, nós vamos pegar aqui, né, canal Yin, canal Yang. Sempre lembrando que nós temos, né, essa diferenciação entre canais Yin e canais Yang. E nós vamos lembrar sempre das relações mãe-filho, relação avô-neto, relação filho-mãe, relação neto-avô. Aqui eu só coloquei mãe-filho, avô-neto, mas é daqui para lá, de lá para cá. É a relação assim, da família toda, né? Não é só 2 tipos de relação, mas a família toda. E como que eu vou fazer essa diferenciação? Se eu vou usar mãe-filho, filho-mãe, vô-neto, neto-avô, como que eu vou fazer essa diferenciação? Essa diferenciação você faz lá durante o diagnóstico, durante o seu princípio de tratamento. E para a gente ver como que a gente pode fazer esse tratamento, nada melhor do que pegar um estudo de caso, né? Pegar um caso real. Real não, né? Mas um caso que a gente possa trabalhar. Você fez o seu diagnóstico e percebeu que tem um calor, mucosidade lá no pulmão. O que a gente faz? A primeira coisa, o metal, o pulmão, pertence a quem? Pertence ao metal. Ok, então, se pertence ao metal, eu tenho que fazer o pensamento baseado aqui no meu metalzinho. Se eu tenho um calor, mucosidade, qual é o pensamento? Eu tenho um fator patogênico. Se eu tenho um fator patogênico, eu tenho que tirar esse fator patogênico. E eu tenho algumas relações, né? Quando a gente fala relação mãe-filho, é uma das questões, quando eu quero dispersar, eu preciso dispersar o filho para dispersar a mãe. O que isso significa? Dispersar o filho para dispersar a mãe. Muito bem, então, eu tenho um fator patogênico aqui no pulmão. Tenho calor, mucosidade no pulmão. Ou seja, meu fator patogênico está aqui no pulmão. E eu preciso tirar esse fator patogênico, preciso dispersar esse fator patogênico. E segundo a teoria, dispersar o filho para dispersar a mãe. Preciso dispersar o fator patogênico do metal, então eu vou para a água. Eu vou dispersar a água aqui, para quê? Para dispersar esse fator patogênico que está aqui no pulmão. É como se a gente fizesse assim, como que o filho diz para a mãe que está com fome. Ele chora, a mãe vai dar o seio para alimentar aquele filho. Então o filho está com fome
E aí, quando ele está com fome, ele mama e vai desinchar o seio da mulher, o peito da mulher, da mãe, certo? Não dispersei o peito, dispersei através do que? Lá de fazer o filho passar fome, né? Quando o filho está com fome, ou seja, eu dispersei o filho vai mamar e vai dispersar também o peito da mulher. O mesmo pensamento acontece aqui. Tem um fator patogênico no metal, eu preciso dispersar o metal. Isso quer dizer que se eu enfraquecer aqui, né, dispersar o filho, eu vou dispersar também a mãe. Este é o pensamento. Por isso, disperse o filho para dispersar a mãe. Muito bem. Quem é o filho do metal? É a água. Isso quer dizer que eu vou pegar o ponto água do metal. Não é pegar o canal do rim, porque eu estou no pulmão, não é para pegar o canal do rim, mas é para pegar o ponto água do metal. E qual é o ponto água do metal? Muito bem. Nós temos aqui, né? Vocês devem ter também esses esquemas de os pontos 5 elementos. Eu vou buscar aqui no metal qual é o ponto água do metal. O ponto água do metal é o P5 aqui, ó. Vamos aumentar um pouquinho aqui para enxergar. Ele é o P5. P5 é o ponto água do metal. Isso quer dizer que eu vou dispersar P5 para dispersar o metal, para dispersar o fator patogênico que está lá no pulmão. Eu estou dispersando o ponto filho, que é o ponto água do metal. Aí a gente pode perguntar: e de onde vem a mucosidade? Certo? Porque o fator patogênico, calor, mucosidade, está no pulmão. Mas, antes de colocar lá o P5, vamos continuar o nosso pensamento. O pensamento é dispersar o filho para dispersar a mãe. Ok. Mas eu preciso ainda perguntar, de onde está vindo essa mucosidade? A mucosidade, como eu falei, está vindo lá da terra. Está vindo de uma deficiência na terra. Isso quer dizer, se a terra está deficiente, o fator patogênico está no metal. Mas eu tenho uma mucosidade, também tem um fator patogênico aqui, de umidade aqui na terra. Mas esse fator patogênico de umidade está vindo por conta de que? De uma deficiência da terra. Se tem uma deficiência da terra, eu preciso tonificar a terra. E aqui existe uma regra: tonifique a mãe para tonificar o filho. Tonifique a mãe para tonificar o filho. Muito bem, eu tenho uma deficiência da terra. Se eu tenho uma deficiência na terra, eu tenho que tonificar quem? O fogo. Eu tenho que tonificar o ponto fogo da terra para tonificar a terra. Então, eu vou tonificar aqui a mãe, que é o ponto fogo da terra. Qual é o ponto fogo da terra? Agora eu tô aqui na terra, já não tô mais lá no metal, eu tô aqui na terra. O ponto fogo da terra é o baço 2. Muito bem. Isso quer dizer que é o meu segundo ponto, o meu ponto aqui que eu já coloquei, né? Agora eu tenho aqui o ponto fogo da terra. Muito bem. Então eu já tenho aqui 2 pontos. E agora, de onde está vindo esse calor? Esse calor tá vindo lá, né? Quem que é o responsável de calor? É o excesso do fogo. E aí eu tenho que dispersar o filho para dispersar a mãe, porque é outro excesso. Se é outro excesso, eu tenho que dispersar o filho para dispersar a mãe. E quem é o filho? Filho é o ponto terra do fogo. Quem é o ponto terra do fogo? E aí a gente vai pegar de novo aqui. Ponto terra do fogo é o C7. Pode ser o P7 também, né? Pode escolher aqui entre coração e pericárdio. Eu escolheria o pericárdio, né? Então, PC7. Agora, eu já estou com 3 pontos aqui, que é para tratar quem? O calor, mucosidade do pulmão. Por quê? A primeira coisa, eu fui lá, né?
pensar a manifestação é lá no pulmão, calor, mucosidade no pulmão. Porém, eu tenho aqui calor e mucosidade. De onde está vindo o calor? De onde está vindo a mucosidade? E agora eu preciso trabalhar cada fator patogênico separado. Porque eu preciso ir na causa e na consequência. Consequência é o calor, mucosidade no pulmão, mas a causa é a mucosidade que está vindo da terra e o calor que está vindo do coração. Veja que aqui sempre um fator patogênico da terra está passando para o metal e um fator patogênico lá do fogo está vindo para cá. E aqui juntou os dois, calor, mucosidade no pulmão. E agora eu preciso ir lá no fator patogênico também, tanto da terra quanto do fogo. Eu preciso resolver esses fatores patogênicos para resolver o fator patogênico que está aqui no metal. Não é bacana isso? Agora, princípio de tratamento. Como que eu vou resolver isso? Quem vem primeiro, quem vem depois? Muito bem. Aí a gente pode fazer primeiro, dispersar os excessos. Primeiro dispersar os excessos e depois tonificar a deficiência. Por que eu não posso tonificar primeiro a deficiência e dispersar depois? Porque é uma perda de tempo. Porque se você tonificar primeiro, antes de tirar o fator patogênico, são dois serviços que você precisa fazer. Aquele que está com o fator patogênico tonificado, ele ainda não vai eliminar o fator patogênico. Então é mais fácil eliminar o fator patogênico e daí fortalecer do que fazer o contrário. Tipo assim, tem uma pessoa que está morrendo de fome, mas está carregando uma pedra. O que você vai dar primeiro? Você vai dar comida primeiro para ele ou você vai tirar a pedra de cima dele? É o mesmo pensamento, não adianta ficar dando comida para ele sozinho tirar aquela pedra. Não, tire a pedra primeiro e depois dê a comida para ele, fortaleça ele. Então, é o mesmo pensamento, não adianta você tonificar primeiro a deficiência para depois tirar o fator patogênico. Tira o fator patogênico primeiro e depois tonifica a deficiência. Então, eu dispersaria o fator patogênico primeiro e depois tonificaria. Quem eu vou dispersar primeiro? O fogo ou o calor, mucosidade no pulmão? Você pode tirar o calor, mucosidade no pulmão, que é a manifestação, e depois você vai tirar o fator patogênico, o calor, você vai depois tonificar a terra. Para que agora a terra consiga transformar aquela mucosidade. Legal, né? Então essa é a forma de pensar aqui o nosso tratamento utilizando os 5 elementos. É muito bacana quando a gente consegue fazer esse pensamento dos 5 elementos. E se você quer mais conteúdo sobre acupuntura e medicina chinesa, então inscreva-se lá nos nossos canais do YouTube, do Instagram, do Facebook. Tem muito conteúdo lá para você ver, rever quantas vezes quiser. Então inscreva-se lá, aproveite este incrível conhecimento da acupuntura e também da medicina chinesa e supere as barreiras dos tratamentos sintomáticos sem fim, porque o tratamento sintomático sem fim é sem fim, não tem. Vá para a causa, procure a causa da medicina chinesa para que você realmente possa fazer um tratamento muito mais efetivo. Espero você lá no canal, inscreva-se lá. Um grande beijo e até a próxima aula.